Abramos a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. Nós vamos pregar até o versículo 20, mas vamos ler apenas os versículos 1 e 2 e depois os versículos 10 a 13. Versículos 1 e 2, depois versículos 10 a 13. Diz assim a Escritura: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém. Nem tudo está perdido, é o título do sermão. Nós estamos vivendo dias de grande desesperança. As pessoas estão entristecidas, estão deprimidas, angustiadas, mal-humoradas, estressadas. Desemprego assola as pessoas. Os relacionamentos vão mal. As pessoas brigam muito. Uns querem casar, não conseguem. Outros casados querem se divorciar, querem desfazer o casamento por conta das aflições enfrentadas no laço conjugal. Outros têm problemas com os filhos drogados, na prostituição. Não conseguem lhes dominar a rebeldia. E some-se a tudo isso, irmãos, o grande inimigo do homem, que é o pecado. O maior inimigo. É ele que principalmente deixa as pessoas tristes, em depressão, cabisbaixas, mal-humoradas, estressadas. Principalmente aquelas pessoas que cometeram pecados monstruosos. Desacataram a mãe um dia lá e a mãe teve um ataque cardíaco e morreu. Pecado monstruoso. E aquela pessoa vai carregar uma culpa pelo resto da vida. Ou o sujeito estava na estrada toda, cedendo todos os limites de velocidade com a família. Lá numa curva sobrou. Morreu esposa, 3 filhos e a sogra que estava no meio. Só ele escapou. Que pecado monstruoso eu cometi, que vai lhe deixar arrasado pelo resto da vida. E muitas pessoas hoje dizem assim: eu estou inapta de continuar vivendo. Não há mais espaço para mim nessa vida. E elas facilmente dão cabo da própria vida. Dão um tiro na cabeça, se jogam na frente do caminhão, tomam uma overdose para morrer. E vemos todos os dias isso acontecer. Nos jornais, também ao nosso redor, na nossa cidade, muitas vezes até no nosso círculo e ainda mais próximo da nossa família, que não está isenta de sofrer um revés desse. O contexto da passagem é o seguinte: houve em Judá um rei chamado Manassés, filho de um rei piedoso chamado Ezequias, que até fizemos referência nele esta manhã. Apesar de Ezequias ser um homem piedoso, o seu filho foi um demônio. O nome desse rapaz era Manassés. Ezequias adoeceu mortalmente, sendo um rei piedoso. Grandes conquistas ele trouxe para Judá, porque era um homem de oração. Sabemos que Senaqueribe certa vez invadiu Judá, toda a nação, cercou as principais cidades fortificadas, veio para Jerusalém, afrontou assim o Deus de Israel. O povo na muralha lá em cima, ele disse: olha, vocês não confiem no Deus de vocês não. Isso é Ezequias que está colocando um miolo de pote na cabeça de vocês, levando vocês a confiarem nesse Deus de vocês. Olhem os deuses das outras nações. Eles puderam livrar as outras nações de mim, assim também o Deus de vocês não vai livrar não. E Ezequias, sabendo, irmãos, que o seu Deus era o Deus verdadeiro, se humilhou juntamente com o profeta Isaías, e ambos choraram diante de Deus, e clamaram a Deus, e Deus disse:
vou livrar Jerusalém e vou mandar Senaqueribe de volta para a terra dele, puxado por um gancho. E foi o que aconteceu. E Ezequias era esse homem piedoso, mas um dia ele adoeceu. E o profeta chegou na casa dele, o profeta Isaías disse: olha, coloque o negócio da sua casa, que você vai morrer, não vai viver. Deu o recado de Deus e saiu, foi embora. Antes que o profeta chegasse no fim da cidade, Deus mandou o profeta voltar, porque nesse íntere, entre a notícia que Ezequias havia dado, que Isaías havia dado a Ezequias, e a saída dele até os limites da cidade, ele se humilhou lá no quarto dele, Senhor, chorou, clamou: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, e tal, e tal. Deus disse: Isaías, volta lá e diz a ele que eu acrescentei 15 anos aos anos de vida dele. Isaías voltou e disse: olha, o Senhor lhe acrescentou 15 anos de vida. Você não vai morrer agora não, vai ter uma sobrevida de 15 anos. Aí ele agradeceu a Deus, tal. Então passou-se o primeiro ano, passou-se o segundo ano, passou-se o terceiro ano. No terceiro ano, irmãos, ele gerou um filho. Nesse período de 15 anos, chamado Manassés. Esse menino foi um demônio na vida da nação de Judá. Quando esse menino tinha 12 anos, Ezequias morreu. E por força da legislação, ele assumiu o trono de Judá. Se tornou um rei aos 12 anos. Reinou 55 anos na nação, fazendo só o que era mal diante do Senhor. Que tempão! 55 anos. Equivalente, irmãos, a todos os presidentes de 64 para cá. 55 anos. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Azul Mendes, Geisel, João Batista Figueiredo, Collor, Sarney, Itamar, Fernando Henrique. Quantos presidentes se sucederam? Lula, Dilma, né? Todos esses presidentes. E ele sozinho no trono. Foi um reinado o mais longo de Judá. Não houve rei que governasse, tivesse governado mais. E só fazendo o que era mal diante do Senhor. Só que esse rei, irmãos, estava sendo aquele de uma série na qual Judá estava partindo já para ser excomungado. Nós sabemos que Judá foi excomungado. Foi expulso da Terra Santa por conta das suas múltiplas iniquidades. Então Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, que foi pior do que o pai, Amon. Depois teve Josias, que foi um rei piedoso. Nessa série de iniquidades, ela foi interrompida, e teve Josias, que foi um rei piedoso, irmãos, fez o que era reto diante do Senhor. Mas quando Josias morreu, aí veio Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, e veio o último, que foi Zedequias. Foi no reinado de Zedequias que Nabucodonosor veio e levou o povo cativo para a Babilônia. Judá foi excomungado, expulso da Terra Santa, o equivalente a ser expulso da igreja. E Manassés se constituiu num exemplo magnífico de um homem que pecou tão feio que quando nós estamos lendo a história dele aqui, nós podemos dizer assim claramente: não tem solução para um homem desse. Não tem solução para um caso desse. Porque não é possível que o sujeito cometa tantas iniquidades, cada uma mais monstruosa do que a outra, e haja perdão para ele. Não é possível. Então você vai lendo o capítulo, seu coração vai se apertando, e você vai ficando angustiado à medida que vai lendo o capítulo, e lá na frente, irmãos, Ezequias se humilhou, e Deus o perdoou. Deus o perdoou. Por isso que nós dizemos: nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Muitas vezes também acontece isso conosco, nós cometemos pecados terríveis, e podemos dizer assim: não, agora não tem mais jeito não, agora é o fim. Mas aí o Senhor nos leva ao quebrantamento, nos leva à humilhação, e então nós somos restaurados. Então, com esse título, Nem Tudo Está Perdido, eu trago 4 lições que o texto nos mostra claramente aqui, nesse episódio envolvendo Manassés e a nação de Judá. E a primeira lição: nem tudo está perdido, mesmo com um terrível procedimento pessoal. No versículo 1, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então observem, os irmãos, que ele foi dos 12 aos 67 anos, reinando na nação. Desde 12 anos que ele foi assumiu o trono, e reinou até os 67 anos de vida, quando finalmente morreu. Então, ele foi filho de Ezequias, que era um pai piedoso. Só que ele enveredou pela idolatria. Porque diz aqui o versículo 2 e o versículo 3 o seguinte:
fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Nós sabemos que a terra de Sião estava habitada pelos cananeus, quando Josué chegou ali. Então Josué começou a expulsar o povo, depois entraram os juízes, depois entrou Saul, e finalmente Davi, que praticamente expulsou todo mundo, os cananeus da terra. Eram homens iníquos, irmãos, que praticavam abominações terríveis. E Deus disse: olha, eu estou vomitando o povo da terra por causa das abominações, e estou usando Israel como martelo, como instrumento do meu furor contra os cananeus, de tantos pecados que esse povo tinha cometido. Aí agora, a nação de Deus, Judá, povo fiel a Deus, sendo governada por Manassés, comete pecados semelhantes às abominações dos gentios, que é o Senhor expulsado das suas possessões e de diante dos filhos de Israel. Então Deus disse: de que adiantou expulsar o povo? Coloca o meu povo, o povo santo, e esse povo agora procede pior do que os ímpios, que eu expulsei da terra. E expulsei por causa dos pecados. Está aí agora o meu povo fazendo a mesma coisa. Versículo 3 diz que ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Nenhum rei conseguiu acabar com o culto nos altos. Os irmãos sabem o que é isso. Deus disse assim: vocês vão entrar na terra, agora o lugar de adoração sou eu que determino. Vocês só podem adorar naquele lugar. Primeiro foi Siló, no tempo do profeta Samuel. Depois passou para Jerusalém, que foi a capital. Jebus, que Davi havia conquistado, e instalou a capital lá. E todo o culto foi transportado para Jerusalém. A arca, inclusive, ficou lá, no tabernáculo, depois do templo. Então o lugar do culto foi Siló, depois Jerusalém. E Deus disse aos judeus: olha, vocês que moram longe, vocês têm a obrigação de vir 3 vezes no ano. Ninguém pode deixar de vir 3 vezes no ano aqui para celebrar o meu nome aqui. Os que estão perto podem vir todo sábado, mas quem estiver longe tem a obrigação de 3 vezes no ano vir, nas festas principais que ele havia determinado. Aí o povo que morava longe, irmãos, começava a sentir falta. Mas não posso, muito longe. Vamos sacrificar aqui mesmo, onde a gente mora, na cidade. Aí procurava um monte, porque o povo da antiguidade, sabe, irmãos, tinha aquela superstição que os deuses moravam nos montes. Os irmãos, quem estudou história, sabe que os gregos tinham um monte Olimpo, e tinha lá um panteão de deuses lá, os chamados deuses do Olimpo. É um monte Olimpo que tinha na Grécia. Então isso reflete o caráter daquela geração, daquela época, no Oriente Próximo. E os judeus também começaram a fazer isso, irmãos. E não podia ver um monte que começava a sacrificar lá em cima. Mas não pode sacrificar nos montes. Não pode. Tem que ser em Jerusalém. Não, mas é muito longe, a gente vai ficar esse tempo todo sem sacrificar. Não, deixa a gente sacrificar aqui. Então os reis que se revezavam em Judá faziam vistas grossas ou não conseguiam abolir esses cultos nos altos. Porque eram cultos que Deus não aceitava, eram cultos abomináveis. Embora fossem feitos todos corretos, mas o local, só pelo fato do local não ter sido o que Deus havia indicado, Deus não aceitava o culto. Mas aí o povo ficava cultuando nos altos. E os reis não conseguiam, irmãos, acabar com esse culto. O único que conseguiu foi Ezequias. Ele conseguiu. Foi um reformador de primeira. Ele aboliu os cultos nos altos. Acabou com tudo. Todo culto agora era em Jerusalém. Aí quando Manassés assume, volta o culto nos altos. Deve ter sofrido pressão. E querendo ser agradável ao povo, restabeleceu o culto nos altos. Facilitou para os desigrejados. Não quero ir para a igreja não, vou ficar em casa mesmo, aqui que é mais perto. Faço o meu sacrifício aqui em casa mesmo. Eu ligo a TV, assisto um pregador reformado, né, expondo a palavra. Ele facilitou a vida dos desigrejados. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Fez mais o quê? Levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Irmãos, esse homem foi um idólatra em multiplicidade, exponencial. Quantidade de deuses que esse homem instituiu aqui, não está no gibi. Eu olhava para cima, não podia ver uma estrela, o Sputnik, um cometa, o sol, a lua, os astros.
se curvava diante de todos eles. Um idólatra de primeira. Pior, irmãos, ele colocou ídolos na casa do Senhor. Terrível isso, viu? Colocou ídolos na casa do Senhor. Diz aqui o versículo 4 o seguinte: edificou altares na casa do Senhor. Os altares não é para o Senhor, não, é para esses deuses do versículo 3 que ele criou. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Versículo 5, ó. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios, nos 2 átrios da casa do Senhor. Esse homem está enchendo a medida da ira de Deus contra si de uma forma assustadora, provocando Deus demais, enchendo a casa do Senhor de ídolos, dentro, na nave, nos átrios, na entrada. Versículo 7, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Que sujeito atrevido, meus irmãos, que sujeito atrevido. Ele foi culpado, viu, por Deus ter deixado a terra de Israel por conta dessa idolatria. Diz o versículo 7 e 8 assim, ó. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles têm mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Então, já que você encheu a minha casa, de ídolos, dentro, fora, nos átrios, eu vou me retirar. Eu disse que ficava na casa, contanto que vocês obedecessem à lei. Mas agora vocês me afrontando dessa forma, me retirei. Deus se retira da casa, se retira da nação. Deus deixa de abençoar a nação por conta das provocações de Manassés. Outra coisa terrível que ele fez foi matar os seus filhos. Diz o versículo 6 que ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Esse é um pecado terrível, meus irmãos. Havia um deus chamado Moloque, que era um deus de ferro oco. Embaixo tinha uma grande boca e colocavam lenha e ateavam fogo. E o fogo era tanto que o deus de ferro ficava rubro, como o ferro do ferreiro na hora de dar a têmpora, que o ferreiro bate. Então, quando o deus estava rubro, de tanto fogo que tinha dentro, e os braços dele eram assim, a criança era colocada ali. E ela fumaçava, queimava na hora. Temperatura altíssima. Eles faziam isso, irmãos, esse sacrifício de crianças, para pedir o favor do seu Deus. E esse sacrifício, ele estava dizendo ao seu Deus o seguinte: meu coração é todo do Senhor, minha vida, meu ser, e eu quero dar uma prova da minha fidelidade ao Senhor. Então pegava o filhinho e colocava nos braços do Deus incandescente, e a criança morria na hora. Isso era prática dos cananeus. Eu disse: de forma nenhuma isso poderá haver na terra santa de Israel, de modo nenhum, não admitirei. Pois o Manassés fez. E não só foi um filho que ele queimou, não, foi seus filhos, diz aqui no plural, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Era um bruxo, meus irmãos, ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Aqui nesse ponto nós podemos dizer: meu Deus, como tu és paciente, como tu és misericordioso, Senhor, como tu és. Porque o sujeito fazendo isso, irmãos, dia após dia, dos 12 aos 67 anos, 55 anos, só fazendo o que era mal perante o Senhor. E Deus não ter destruído um homem desse. Que Deus paciente é o nosso, viu? Que Deus paciente é o nosso. Interessante, irmãos, é que hoje nós também podemos colocar ídolos na casa do Senhor. Não pensa que isso era uma prerrogativa de um privilégio de Manassés, não. Hoje também, se não tivermos cuidado, nós podemos também fazer isso, a mesma coisa. Por exemplo, minha igreja é a única que canta os salmos. Isso é um orgulho, se você disser isso. É um orgulho dos brabos. Ah, nós compramos um terreno, fizemos um templo. Modo de dizer, porque templo só teve uma casa de oração. Mas fizemos um prédio lindo, lindo, lindo. Olha a arquitetura. Chega, dá prazer da gente ir para o culto. Quer dizer, o prazer que tem de ir para o culto é porque o templo é bonito.
não é porque você vai adorar o Senhor na reunião dos santos. Se você também tiver uma raiva muito grande do seu filho, na hora do culto, porque o seu filho está traquinando, está matando o filho, viu? Está matando o filho. Todos os instrutores bíblicos dizem que toda repreensão para o filho não pode ter ódio no coração. Você tem que repreender o seu filho sem ódio no coração, sem raiva. Seu filho tem que aprender a sua autoridade, respeitar a sua autoridade. E você fala manso, você fala com autoridade. Você tem que ensinar o seu filho a respeitar você. E não ter que dar grito nele, ficar com raiva dele porque ele fez isso e isso. Você está mostrando que não tem autoridade. E essa raiva é como se estivesse matando o seu filho, porque Jesus disse, sentiu raiva do próximo, cometeu um assassinato. Estão vendo, irmãos, que nós também temos um Manassés no nosso coração. O certo é que esse homem trouxe grande prejuízo ao povo de Deus. Diz o versículo 9, que Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que era a nação santa, viu? De maneira que fizeram, isso é incrível, pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ele começa dizendo que o povo estava igual aos ímpios. E termina esse bloco dizendo que os crentes estavam pior do que os ímpios. Em Levítico 18, a partir do versículo 25, Deus diz que a terra se contaminou pela impiedade dos cananeus e ele teve que expulsar os moradores da terra. 18, 25, a partir do 25, e a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade. E ela vomitou os seus moradores. Visitei e castiguei. Castiguei nela a sua iniquidade. E ela vomitou os seus moradores. 18, 26. Porém, vós guardareis os meus estatutos, vocês que vão entrar na terra. E os meus juízes. Nenhuma destas abominações que eles fazem, vocês podem fazer. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrinar entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós. E a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí quando chega no versículo 9 de 2 Crônicas 33, Deus diz que o povo, o seu povo, fez pior. Fez pior do que fizeram as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Fez pior. É possível, irmãos, que você como crente chegue ao ponto de pecar feio contra Deus também. É possível. Praticando abominações, afrontando Deus assim pausadamente, injuriando Deus assim à frente dele. Pergunta, é esse o seu caso? Você tem sido um Manassés também? Mesmo tendo pais piedosos, mesmo tendo uma igreja que lhe prega a palavra fiel, continuamente, mas você tem rejeitado tudo isso e tem preferido fazer a prática odiosa dos pecados dos ímpios. E pior do que eles. É o seu caso? Se for, eu quero lhe dizer que nem tudo está perdido. Mesmo você fazendo tudo isso, nem tudo está perdido. Mas é uma segunda lição. Nem tudo está perdido, mesmo com um terrível castigo recebido. O versículo 10 diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. O que é que Deus falou? Deus mandava os profetas alertar o povo. Vocês estão errados. Vocês estão cometendo muitas abominações contra mim. Se vocês continuarem, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser severamente punidos. Deus veio falar ao povo continuamente, falando, chamando a atenção. Como o pai faz com o filho. Meu filho, não faça isso. Meu filho, não faça isso. Meu filho, olhe, veja as consequências que você fizer. Passa um vídeo, olha, veja, o menino fez isso e isso, veja o que aconteceu. E o pai faz isso continuamente com o filho, assim Deus fazia com o povo. Ele faz também conosco. Alerta continuamente, mostrando os nossos erros, dando tempo para que nós nos consertemos deles. Mas diz o versículo 10 que o povo em Manassés não lhe deram ouvidos. Povo ruim, viu, irmãos? Povo ruim. Vieram outros reis depois de Manassés,
quando estava no reinado de Zedequias, que estava na iminência, irmãos, olha, a água estava já chegando em 100 graus, estava já fervendo, para o povo ser expulso. Mas quando estava em 95, 96 graus, fumacinha já começava a sair do bule, Deus mandou os profetas de forma insistente. Algumas páginas na frente, no capítulo 36, versículos 15 e 16, dizem assim: o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada. Esse de madrugada é porque pegava o povo que ia de casa para a roça. Então, atalhava o povo para exortar o povo. Começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Deus via aquele povo, irmãos, e Deus, na sua visão onisciente, onipotente e onipresente, via que o povo, fazendo o que estava fazendo, inevitavelmente ia para o cativeiro, e ele tinha compaixão daquele povo, que foi o povo que ele tomou para si como seu povo, para ser o seu Deus. E ele mandava os seus profetas atalhar o povo, tucaiar o povo, quando o povo ia para a roça, para avisar o povo, porque se compadecia do povo. Diz o versículo 16: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Era a reação do povo, numa situação de penúria moral, espiritual, sendo exortado pela palavra de Deus, zombavam dos mensageiros de Deus. Aí termina o versículo dizendo: até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, não houve remédio algum. A água ferveu. A água ferveu. 100 graus. Não tem mais jeito. Não houve remédio algum. Versículo 17: por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Entregou tudo. Excomungado. Judá foi excomungado. Expulso da terra santa. Vai para o cativeiro, onde passou 70 anos. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o caráter misericordioso de Deus em avisar, em alertar, em exortar. Tenham cuidado. Vocês estão errados. Consertem-se. Ele tem esse caráter. Depois de muitas vezes avisar, então vem finalmente a espada. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus faz a mesma coisa com a igreja. Mesmo jeito que ele fez com o seu povo, ele faz com a igreja. Diz aqui o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5, dentro da carta à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, meu filho, olha, faça isso, meu filho. Se não, está vendo? E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É uma exortação com uma ameaça. Olha, conserte, se não, já sabe, né? Veja o versículo 16, desse mesmo capítulo 2, dentro da carta à igreja de Pérgamo: portanto, arrepende-te, e se não aí, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3, dentro da carta de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Parece que ele está falando para nós, né, irmãos? Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha, quando Deus vem a nosso favor é uma beleza, mas quando ele vem contra nós, aí é terrível. É terrível. E ele está dizendo: eu virei contra ti. No versículo 19 do capítulo 3, dentro da carta à igreja de Laodiceia, ele disse assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele só não diz aqui se não, mas está implícito. Se não, eu virei. Eu virei e a gente vai acertar as contas. Foi isso que Deus fez com Manassés e o povo de Judá. Enviou profetas para avisar, para exortar, porque se compadecia da sua herança.
Mas aí diz o versículo 10 do capítulo 33, que eles não deram ouvidos. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Eles estavam tão afundados no pecado, irmãos, que eles perderam as oiças. Perderam a capacidade de escutar. Não deram ouvidos ao Senhor. Está vendo que eu não vou deixar essa vida aqui de pecado tão boa? Não, nada. Resultado, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria. Lembra da Assíria? Senaqueribe, que cercou o pai dele, Ezequias, foi derrotado pela oração do pai dele. Quero ver se ele vai derrotar agora o próximo rei, porque Senaqueribe foi assassinado quando voltou pelos seus 2 filhos, quando voltou lá para a terra, não é? O outro rei já está aqui fazendo a mesma coisa. Veio, prendeu Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Que coisa, irmãos, que coisa. Prendeu com ganchos e amarrou com cadeias. Cadeias é correntes, os braços acorrentados, os pés acorrentados. Gancho é um gancho como se fosse um anzol no nariz, que era uma prática muito comum lá para humilhar. E era feita para pessoas importantes. Pegava o sujeito assim, passava um gancho como num peixe, um anzol, e puxava assim. Só para humilhar. Porque o sujeito já estava todo amarrado, não tinha outra função, era só para humilhar e causar dor. Deus fez isso com o Senaqueribe. Isaías capítulo 37, vejam, Isaías capítulo 37, quando Senaqueribe cercou Jerusalém lá e desafiou Deus, disse que vocês não confiam no Deus de vocês não, viu? Nem confiem nessas conversinhas de Ezequias para cima de vocês, isso é tudo mentira. Quer dizer, falam soberbamente contra Deus. Capítulo 37, versículos 10 a 13. Assim falareis a Ezequias: não te engane o teu Deus, em quem confias. Meu Deus, que homem atrevido. Dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Vai ser entregue sim. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade? E o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Quer dizer, isso dizendo ao povo, irmãos, e o povo todo ouvindo aqui em cima do muro, afrontando mesmo o Deus de Israel. Vocês não confiam no Deus de vocês, não. Ele não vai poder livrar vocês das minhas mãos. Os outros deuses das outras nações livraram? Não. Então o de vocês também não vai conseguir livrar. Aí nesse mesmo capítulo 37, versículo 29, Deus disse assim: por causa do teu furor contra mim, referindo-se a Senaqueribe, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, estão vendo? O meu anzol é usar um gancho lá, e o meu freio na tua boca, uma mordaça, melhor dizendo, para que ele deixasse de falar tanta besteira, tantas palavras arrogantes. Vou colocar um anzol no seu nariz e uma mordaça na sua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Sabemos que ele voltou mesmo, porque no outro dia amanheceram 180 mil soldados mortos por peste bubônica, ratazanas que Deus mandou. As ratazanas enviadas pelo Senhor mataram os soldados da noite para o dia, durante a madrugada. Isso foi lá com Senaqueribe, quando ele invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém. E agora Deus fez com que o rei Manassés sofresse tudo aquilo que Senaqueribe sofreu. Deus colocou um gancho no nariz dele, amarrou as mãos e os pés com cadeias e o levou excomungado para a Babilônia. Irmãos, você pode também estar sendo punido por Deus com um terrível castigo. Pode sim. Preste atenção, você que está aqui ouvindo. Você pode estar sendo punido por Deus com um terrível castigo. Um castigo profissional, um castigo estudantil, um castigo na saúde, um castigo conjugal, um castigo social, um castigo de capacidade pessoal. Será que você também, igual Manassés, não estará ouvidando os alertas de Deus, que lhe chamam
a um abandono do pecado, a assumir uma postura santa no seu proceder. Deus chamou Manassés, chamou o povo, mas o povo não deu ouvidos. Será que esse também é o seu caso? Não estará você em plena atividade de uma desobediência hoje, quanto mais? Se for o caso, eu quero lhe dizer o seguinte: mesmo assim, nem tudo está perdido, mesmo com o terrível castigo recebido. Nem tudo está perdido. E nesse ponto eu anuncio a terceira lição: nem tudo está perdido quando o crente se humilha de verdade. Diz o versículo 12 assim: ele, lá no cativeiro, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. O nome disso é quebrantamento. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor. Suplicou deveras. O que é deveras? De verdade. Deus aqui em cima no seu trono, e ouvindo lá a súplica de Manassés lá de baixo, e Deus disse assim: esse quebrantamento é de verdade, esse quebrantamento é sincero, só há verdades nesse quebrantamento. Deus disse, registra aqui na minha palavra, que o quebrantamento dele foi deveras, foi de verdade, não foi falso, foi fingido não, não foi só por conta do aperto não, porque muitas vezes nós, no aperto, clamamos a Deus, nos humilhamos, passado o aperto, voltamos à mesma prática. Quer dizer, um quebrantamento de mentira, não é um quebrantamento deveras. Mas Deus disse, esse é de verdade, eu estou vendo o coração dele, é de verdade. Registra aqui na minha escritura, e foi registrado aqui. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Essa questão de humilhação, irmãos, nós temos dito aqui que é uma coisa que Deus aprecia demais. Olhe, não tem nada que lhe aproxime mais do Senhor do que a humilhação. Nada, nada, nada. Deus dá nota 10 à humilhação do coração do seu filho. Nota 10. A gente vê aqui no Salmo 34, 18, o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Imagine que você está passando uma aflição tão grande que o seu coração se fez em pedaços. Dá uma pá de pedacinhos. Como você quebra um vidro temperado. O vidro temperado se quebra em pedaços minúsculos. Sabemos disso. Não é como o vidro comum, que se quebra em pedaços de tamanhos diferentes. Mas o vidro temperado, quando quebra, aquele de boxe, banheiro, ele se quebra em pedaços miúdos, irmãos. Olha, você tem um trabalho para juntar tudo aquilo. Então, quando o seu coração está quebrado daquele jeito, você diz, tem mais jeito não. Aí Deus diz, mas é exatamente isso que eu aprecio. É exatamente isso que eu aprecio. Um coração despedaçado desse jeito. É isso que eu aprecio. Eu me aproximo do que tem o coração desse jeito. E salvo, viu? Me aproximo não é para ficar olhando não. Ou para estar ironizando ou achando bom. Eu me aproximo para salvar. Não é isso que está dizendo? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. É a frase paralela. Perto está, salva, coração quebrantado, espírito oprimido. São frases paralelas. Algumas páginas na frente do Salmo 51, versículo 17, diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Agora escute a segunda frase: coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um só coração quebrantado, um só. Não despreza. Você voltar à página do Salmo 50, o grande versículo do Salmo 50, que é considerado pela teologia puritana, versículo 15: invoca-me no dia da angústia. Quando você invoca o seu no dia da angústia, você está com o coração quebrado. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoque-me no dia da angústia, para ver se eu não lhe livro e você vai me dar glórias. No Salmo 66, versículo 18: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Mas aí no versículo 20 ele diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração.
nem aparta de mim a sua graça. E ainda quero mostrar Isaías 66, que é um dos versículos mais extraordinários do livro do profeta Isaías. Quando Deus afirma a sua transcendência, irmãos, a sua inatingibilidade, está no inatingível. Paulo diz, ele habita em luz inacessível. Homem algum pode atingir lá. Ele diz isso em Isaías 66:1, repare. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, eu habito no céu. A terra onde vocês moram é o lugar onde eu piso, onde estão os meus pés, que eu habito aqui no céu. Vejo a minha grandeza. Terra onde vocês estão é o estrado dos meus pés. Então que casa me edificareis, vós? Qual é o lugar do meu repouso? O que é que vocês podem me dar para que eu more? Porque a minha mão fez todas essas coisas. Tudo que vocês estão vendo, fui eu que fiz. Então ele está realçando a sua transcendência, isto é, a sua grandeza ímpar. Mas também, irmãos, quando a gente chega na segunda parte do versículo 2, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. A despeito de toda essa grandeza minha, dessa transcendência, eu também sou imanente. Eu chego aí perto de vocês, me aproximo de vocês, fico juntinho de vocês, por causa da minha imanência. Mas de vocês quem? Vocês que estão aflitos, abatidos de espírito e que tremem da minha palavra, têm temor ao meu nome. Deus odiava Manassés, mas ele se quebrou, seu coração se partiu em pedacinhos. Aí Deus se aproxima de Manassés. Por isso que nós dizemos, nem tudo está perdido, irmãos, quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E agora? E agora, o que é que Deus vai fazer? Diz aqui o versículo 13, da primeira frase, fez-lhe oração. Ele fez uma oração a Deus. Foi o que ele disse dessa oração. Confessou quantos anos de pecado? Dos 12 aos 67. 55 anos de pecado. Ele confessou. Confessou. Disse tudo. Abriu a boca. Por isso que Deus disse, deveras. Essa confissão é deveras. É de verdade. Veja, foi o que ele disse na oração dele. Versículo 19. A sua oração, como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua oração foi composta de todo o seu pecado, da sua transgressão, os lugares onde edificou altos, colocou postes ídolos, imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Então eu disse, Senhor, estou aqui no cativeiro com justiça, Senhor. Mas é mais do que merecido que eu estou aqui. Cometi abominações, Senhor, desde que eu assumi o trono lá em Judá, em Jerusalém. Me prostrei diante de todo o exército do céu. Profanei o teu santo templo, colocando imagens de escultura lá, Senhor. Nos atos, lá dentro do templo. Coisas abomináveis a ti. Te expulsei do templo, te expulsei da nação. Porque tu disseste, Senhor, claramente, que só ficaria na nação enquanto o povo estivesse obedecendo à lei. Mas eu transgredi e levei o povo na transgressão junto comigo. E ele está confessando tudo isso na oração. Meu pai, Ezequias, o rei que me antecedeu, que era meu pai, conseguiu acabar com os cultos nos altos, coisas que tu abominavas completamente. Ele conseguiu. Tão logo eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi restaurar, meu pai, os cultos nos altos. Que pecado abominável eu cometi, Senhor. E ele está confessando tudo isso, essa oração. Os postes ídolos que coloquei no templo, queimei meus filhos ao Deus Moloque, a abominação dos cananeus. Quanto da tua ira eu não despertei, Senhor, com esses atos. Mas, ó Deus, eu reconheço todo o meu pecado. Me humilho na tua presença, peço perdão, Senhor. Peço perdão. Irmãos, essa oração foi tão histórica, tão sincera, que Deus disse, escrevam aí. Não foi? Escrevam aí. Diz aqui no final do versículo 19, eis que tudo está na história dos videntes. Que história dos videntes é essa? Segundo Reis 21, que narra o mesmo fato, versículo 17. Segundo Reis 21, 17, diz assim, quanto aos mais atos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao seu pecado que cometeu,
porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? O livro de reis. Aqui. Ali é chamado livro dos videntes, registro dos videntes, história dos videntes. Vidente era que o profeta antigamente era chamado vidente. Está dizendo, na história dos videntes é na história que nos livros que os videntes, que os profetas escreveram. Quer dizer isso, a frase. Mas, irmãos, o ponto aqui é que quando o crente se humilha de verdade, pode ter certeza, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Que eu faço uma aplicação e pergunto a você, você tem se humilhado diante de Deus? Por fora e por dentro? Deus olhando sua humilhação, Ele diz, essa é de verdade? Ou Ele diz, essa é fingida? Essa aí é só por causa do aperto. Passar o aperto, volta tudo de novo. O que é que Ele diz na sua humilhação? Você tem se vestido de pano de saco, se coberto com cinzas? Ou você está preocupado com aparências, suntuosidades, luxos? Qual é o tipo de humilhação que você tem praticado? É de verdade? Quero lhe dizer que nem tudo está perdido quando o crente se humilha de verdade. Nem tudo está perdido. Mas aí vem uma última lição. Nem tudo está perdido por causa da surpreendente graça perdoadora de Deus. Um homem que passa 55 anos fazendo o que é mal perante o Senhor e no fim é perdoado, é por conta da graça perdoadora de Deus, que é surpreendente. Diz o versículo 1 que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou 55 anos. Ele foi dos 12 aos 67 anos, reinando em Judá, fazendo o que era mal perante o Senhor. Mas aí diz o versículo 13, na segunda parte, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Esse é um versículo, irmãos, que a gente só crê porque está escrito. Não é possível que Deus tenha feito isso. Deus fez. Ouviu a súplica dele, perdoou-lhe, fez com que ele voltasse para Jerusalém e lhe restituiu o reino. Aí Manassés, de fato, o Senhor é Deus. Chegou a essa conclusão, já perto de 67 anos de idade. Que Deus podia ter dito, não, eu vou lhe perdoar, vou lhe fazer voltar para Jerusalém, mas para o reinado, ó, dedinho que você não vai mais. Foi para o reinado, voltou a ser rei. Voltou a ser rei. Está escrito aqui. Fez súplicas ao Senhor, Deus se tornou favorável para com ele. 13. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. O nome disso é reabilitação total. Ampla, geral e restrita, como era a anistia. Ampla, geral e restrita. Aí essa frase, reconheceu que o Senhor era Deus. Irmãos, você também não reconhece não que o Senhor é Deus? Será que vai ser preciso Deus arrasar as suas coisas como fez com o faraó lá no Egito? Arrasou tudo para que pudesse faraó reconhecer que Deus era Deus. Será que será preciso Deus lhe transformar num bicho e mandar você comer capim lá no pasto como fez com Nabucodonosor? Até que ele disse, de fato o Senhor é Deus, não há outro semelhante a ele. Só depois disso. Será que Deus vai ter que fazer com você como fez com Manassés? Colocar um gancho no seu nariz, levar você para fora para a excomunhão, para depois você reconhecer, de fato o Senhor é Deus, eu me humilho. Será que será preciso tudo isso? Não é melhor se quebrantar antes, não? Se resolver com o Senhor antes? Eu sei uma coisa, que Manassés se humilhou, pediu perdão e Deus o perdoou plenamente. E lhe restituiu o reino. E agora eu estou aqui de novo no trono. O que é que eu vou fazer agora como rei? O que é que eu vou fazer agora como rei de Judá? Eu tenho que reabilitar todo o prejuízo que eu causei à nação e ao nome do Senhor. Será que consegue, irmãos? Será que consegue? Suba no monte e joga um saco de pena. Vai ser pena para todo lado. Umas voltas, cai por aqui, cai por ali. Você tenta recolher. Você começa a recolher e recolhe, dá meio saco. Estou
conseguindo, mas só deu meio saco. Meio saco se perdeu. O vento levou. Não se consegue, irmãos, reabilitar tudo, não. O bom é a gente não errar, porque quando erra, mesmo que seja perdoado, vão ficar os prejuízos. Mas ele vai mostrar os frutos dignos de arrependimento. Eu estou um rei aqui para fazer agora diferente do que eu fiz. Diz aqui os versículos 14 a 16. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Essa reforma aqui é importante? É importante. Um trecho do muro da cidade estava caído. Por lá entrava gato e cachorro. Mercadores dia de sábado. Como lemos aqui em Neemias, o povo fez voto de não comprar mercadorias dia de sábado aos mercadores que vinham de outras cidades para vender lá. E o muro estava quebrado. O que é que significa hoje, irmãos, na prática? Significa hoje que nós devemos fechar as brechas da igreja, pelas quais entra o culto falso. A igreja está protegida por uma muralha chamada Escritura. Mas se a igreja não tem cuidado, aqui e acolá tem uma brecha. Entra coisas do culto falso. Corais, mulheres pregando, ministério feminino. E sabemos, irmãos, dos itens aí que os cultos falsos estão praticando aí fora. Então Manassés começou a reverter os prejuízos que tinha causado. Versículo 15. Ainda no 14 ele disse que pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Fortificar as congregações da igreja. Isso é o equivalente hoje, na versão nossa, fortalecer as congregações da igreja distribuídas, para que elas sejam fortes. Nós temos uma congregação instituída, vamos instituir outra. Depois tem outra para instituir. Devemos fortalecê-las com a escritura, dar instruções, orar por elas. Tudo isso é colocar chefes militares nas demais cidades fortificadas de Judá. Versículo 15 diz assim: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Isso hoje significa tirar da igreja aquilo que representa idolatria, amor a templos belos, corais belíssimos, riqueza, e tudo que seja motivo da igreja se ufanar. Até mesmo uma doutrina correta como os salmos que nós cantamos, nós podemos nos ufanar disso, e se torna um ídolo. Devemos tirar esse ídolo, não tirar os salmos, mas tirar o ídolo. O ídolo é o ufanar-se. Ufanar-se, porque cantamos os salmos. Irmãos, é pela graça de Deus que Deus tem nos concedido. E como diz aqui o nosso boletim no Salmo 22, quando nós cantamos os salmos aqui, Jesus está cantando conosco no meio da congregação. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. No nosso meio, o Senhor canta os salmos. Isso é um motivo de grande privilégio para nós, mas também de grande humildade. Não é nada de se ufanar. Versículo 16: restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. O culto, irmãos, no reinado de Manassés estava uma bagunça. E ele agora reabilitou o culto ao Senhor. Como é que uma nação pode viver sem cultuar a Deus? Não pode viver. Temos aprendido que somos salvos, somos libertos do pecado para adorar, para cultuar. E a nação agora na terra, o Senhor disse: deixa meu povo ir para que me celebre festa. O povo está sem cultuar. Propósito para o qual foi liberto não está sendo cumprido, não está sendo atingido. Culpa de Manassés, mas agora, na volta do cativeiro, ele restaura o culto a Deus. Diz aqui o versículo 17. Mas, irmãos, tem uma nota triste. Olha aí o 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Será que isso ameniza o problema? O povo sacrificava nos altos ainda. O quê? Sim, mas é só a Deus. Só a Deus. Pode cultuar a Deus, o Deus verdadeiro, de forma errada? Não pode. Arão fez um bezerro de ouro e disse: hoje será a festa ao Senhor. Eles iam adorar o Senhor mediante o bezerro de ouro. Deus aceitou o bezerro de ouro? Não. Nem aceitou o bezerro, nem o culto. Matou 70 mil naquele dia.
foi a aceitação de Deus àquela adoração. Adorando o Deus verdadeiro, mediante métodos errados não prescritos. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, foram adorar o Deus verdadeiro, sim, mas de forma estranha, da forma como Deus não havia prescrito. Foi o que aconteceu? Desceu fogo do céu e os consumiu. Deus não aceita culto ao seu nome de um modo que ele não prescreveu, de um modo contrário ao que ele prescreveu. Então ele disse, não aceito culto nos altos. O culto tem que ser em Jerusalém, somente, e só aqui. Mas eles continuaram sacrificando nos altos, mas só ao Senhor. E Deus disse, eu não aceito. Não aceito. Então observem como os prejuízos que nós causamos com os nossos pecados, nem todos podemos reabilitar. Podemos, irmãos, pedir perdão a quem ferimos, podemos devolver o roubado, não é? Podemos fazer muitas coisas para reparar o nosso pecado, mas nem tudo nós vamos conseguir. Nem tudo nós vamos conseguir. Ele não conseguiu mais abolir os cultos dos altos. E eu pergunto, você tem sentido o perdão de Deus quando que Deus tem sido clemente para com você, perdoando, quando você pede perdão a Deus com o coração de verdade? Você tem se espantado com essa capacidade incrível que Deus tem de ter paciência com você enquanto você está pecando, lhe ouvindo as confissões dos seus pecados e ainda por cima lhe perdoando? Isso tem lhe admirado em Deus. Então concluo dizendo, meus irmãos, que a humilhação tem um caráter externo, de quebrantamento. Você se humilha, você se prostra, chora, geme, uiva, tira as roupas bonitas e se veste de saco, de cilício. Isso é um caráter externo do quebrantamento. É legítimo? Pode ser ou pode não ser. Quando é que é legítimo? Quando internamente isso é acompanhado por um coração obediente. Se o seu coração se tornar obediente, então esse quebrantamento externo, postura modesta, recatada, roupas simples, aparência discreta, tudo isso se torna válido se houve um coração obediente lá dentro do seu peito. Se não, não. É somente fantasia, aquele quebrantamento externo. Concluímos também que Deus é espantosamente paciente e clemente, perdoador, para com os que se voltam em verdade para Ele. Os que se voltam deveras. Grave essa palavra, deveras. O verdadeiro arrependimento, ele consiste numa ruptura completa com a desobediência. Eu te pergunto, Deus tem usado a sua aflição para levá-lo a um arrependimento desse nível, como usou a aflição a Manassés no cativeiro, para levá-lo a um quebrantamento, um arrependimento naquele nível de verdade? Deus tem feito isso com você? Como é que você tem reagido à sua aflição? Com quebrantamento verdadeiro ou com reclamação? Culpando Deus disso e daquilo? E ainda pergunto, você que se arrependeu profundamente, diz ter se arrependido profundamente, como é que isso tem afetado o seu estilo de vida? Você é capaz de escrever que as mudanças que aconteceram na sua vida, por conta de um quebrantamento legítimo que você diz ter tido no coração, e não só na aparência? Então siga, meus irmãos, essas lições do capítulo 33. Porque nem tudo está perdido. A função do pecador é pecar, mas a função de Deus é perdoar. Quando nós nos arrependemos de verdade, nos quebrantamos diante dele, ele perdoa e restaura. Ele é um Deus perdoador. Por isso que dizemos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém.